Chegue mais cabra da peste. Puxe um banco e já me diga de onde você está escutando essa história. E te digo, fique atento que essa é das boas. O cheiro de incenso ainda ardia no ar quando o primeiro tiro estourou na praça. O povo correu, as velas caíram e o silêncio da fé virou grito de desespero. Era dia de procissão em Juazeiro do Norte, terra santa do Padre Cícero, e os bandidos tinham escolhido justamente aquele momento sagrado para mostrar quem mandava. 3 homens armados até os dentes entraram na igreja matriz, quebraram os bancos, cuspiram no altar e gritaram que voltariam no dia da grande procissão de Nossa Senhora das Dores para acabar com tudo. A fé, o povo e até o próprio Padim Cisso, se ele ousasse ficar no caminho. O velho padre, de cabelo branco e olhos cansados de tanto ver sofrimento, sentiu o coração apertar. Ele tinha visto muita maldade naquela vida, mas profanar a casa de Deus e ameaçar o povo na hora mais sagrada, isso era coisa do capeta mesmo. E o pior, a polícia não fazia nada. Os soldados tinham medo daqueles homens, que vinham de longe, trazendo terror como quem traz a peste. O líder deles, um tal de Zé Diabo, e olha que o nome já dizia tudo, jurou que ia queimar a procissão inteira, roubar as ofertas, violentar as mulheres e matar quem tentasse impedir. Mas prestem atenção no que vou contar, meu povo, porque essa história é de arrepiar. Padre Cícero não era homem de desistir fácil. Ele sabia que no sertão, quando a lei dos homens falha, a justiça vem de outro jeito. E foi assim que, numa noite escura, com a lua escondida atrás das nuvens, como se tivesse vergonha do que ia acontecer, o padre mandou chamar um mensageiro de confiança. Vai até onde está Virgulino Ferreira, o Lampião, disse o padre, com voz firme, mas cansada. Diz a ele que Padre Cícero precisa da ajuda de um homem de coragem. Diz que é para defender a fé do povo, a casa de Deus e a Mãe Santíssima. O mensageiro engoliu seco. Todo mundo sabia quem era Lampião, o rei do cangaço, o homem que fazia a lei no sertão, que não perdoava injustiça e que tinha a peixeira mais rápida de todo o Nordeste. Mas será que um homem como aquele, acostumado com sangue e violência, ia se importar com procissão? O mensageiro cavalgou 3 dias e 3 noites, atravessando a caatinga seca, os espinhos que rasgavam a pele, o sol que queimava como brasa. Até que, num acampamento escondido entre as serras, encontrou o bando de Lampião. Os cangaceiros estavam sentados ao redor da fogueira, limpando as armas, contando histórias de combate. Maria Bonita, a mulher de Lampião, costurava um gibão de couro com aquele olhar sereno de quem já tinha visto de tudo. «Lampião!» gritou o mensageiro, ainda ofegante. «Traga o recado do Padre Cícero!» O silêncio caiu como pedra no poço. Lampião ergueu os olhos, aqueles olhos que pareciam enxergar até a alma das pessoas. Ele se levantou devagar, ajeitou o chapéu de couro na cabeça e caminhou até o mensageiro. «Fala», disse Lampião com voz calma, mas firme. «O que o Padim quer de mim?» O mensageiro contou tudo, a invasão da igreja, as ameaças, o medo do povo, a procissão que estava prestes a virar tragédia. Contou que Zé Diabo e seu bando de 12 homens armados tinham jurado profanar a imagem de Nossa Senhora, queimar as bandeiras santas e matar quem tentasse impedir. E que Padre Cícero, o homem mais respeitado de todo o sertão, estava pedindo ajuda. Lampião ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Os homens do bando olhavam para ele, esperando a decisão. Maria Bonita parou de costurar e ergueu os olhos, sabendo que o que viesse agora mudaria tudo. «Não se avexe, rapaz», disse Lampião, colocando a mão no ombro do mensageiro. «Volta para Juazeiro e diz ao Padim Cisso que Lampião vai. E diz mais, que quem mexe com a fé do povo, mexe comigo. E quem mexe comigo não vive para contar história». Os cangaceiros se entreolharam. Todos sabiam o que aquilo significava. Não era só mais uma batalha. Era defender algo sagrado. E no sertão, meu povo, quando se trata da fé, até o diabo tem medo. Maria Bonita se aproximou, com aquele jeito dela, meio calma, meio preocupada.
Virgulino, você sabe que isso vai dar coisa grande, né? Mexer com gente desse tipo, em dia de procissão, o povo inteiro vai ver. Lampião olhou para ela com carinho, mas com firmeza. Maria, eu não sou bandido, eu sou justiceiro. E se tem uma coisa que eu não deixo passar, é desrespeitar a Mãe de Deus e o povo que só quer rezar em paz. E foi assim, meu povo, que começou essa história. O mensageiro voltou galopando de volta para Juazeiro, levando a notícia que fez o padre Cícero rezar de joelhos, agradecendo a Deus. Lampião e seu bando começaram a se preparar. As armas foram limpas, as cartucheiras cheias, as peixeiras afiadas. Maria Bonita benzeu cada homem, fazendo o sinal da cruz e murmurando orações que só ela sabia. A Caatinga parecia sentir que algo grande estava para acontecer. Até os pássaros voavam mais baixo, como se quisessem escutar os planos. Lampião não era homem de igreja, mas era homem de fé. E quando a fé do povo está em jogo, até o cangaceiro vira soldado de Deus. Mas o que Lampião não sabia ainda era que Zé Diabo não estava sozinho, que tinha mais gente envolvida, que a maldade era maior do que parecia e que aquela procissão ia virar o palco de uma das maiores batalhas que o sertão já tinha visto. Ok, e foi assim, meu povo, que Lampião reuniu seu bando naquela mesma noite. A fogueira crepitava no meio do acampamento, jogando sombras dançantes nas pedras da serra. Os homens se juntaram em círculo, cada um com sua arma ao lado, esperando as palavras do capitão. Maria Bonita ficou um pouco afastada, observando tudo com aquele olhar dela que parecia enxergar além do que os olhos viam. Escutem bem o que vou dizer. Começou Lampião, a voz firme ecoando no silêncio da noite. Não é qualquer trabalho esse que vamos fazer. É defender a fé do povo, a casa de Deus, a procissão de Nossa Senhora das Dores. Quem não tiver coragem para isso, pode ficar. Não vou obrigar ninguém. Nenhum homem se mexeu. Todos sabiam que quando Lampião falava daquele jeito era coisa séria. E mais, todo cangaceiro ali era católico. Cada um carregava seu terço no pescoço, sua medalha de santo protetor. Mexer com procissão era mexer com o sagrado, e isso não se perdoava. Quantos homens tem esse tal de Zé Diabo? Perguntou Sabonete, um dos cabras mais valentes do bando. 12 armados até os dentes, respondeu Lampião. Mas não é só o número que preocupa. Esse Zé Diabo é conhecido por ser cruel. Ele já queimou 3 capelas, matou 2 padres no Piauí e violentou mulheres dentro de igreja. É homem sem alma, sem Deus, sem nada. O silêncio pesou como chumbo. Até os grilos pararam de cantar. Quem conhece sertão sabe que quando a natureza se cala é porque algo grande vai acontecer. E tem mais, continuou Lampião, caminhando ao redor da fogueira. Esse bando dele não veio sozinho para Juazeiro. Eles têm proteção de um coronel da região, um tal de Coronel Rufino, que odeia o padre Cícero e quer acabar com a influência dele. O coronel deu abrigo, munição e cavalo para os bandidos. Ele está usando esses capetas para acabar com a fé do povo e tomar controle de Juazeiro. Maria Bonita se aproximou então, trazendo a cafeteira fumegante. Virgulino, disse ela, servindo o café para os homens. Se tem coronel envolvido, a coisa é mais complicada. Não vai ser só tiroteio. Vai ter consequência política. Lampião pegou a caneca de café, soprou e tomou um gole devagar. Maria, desde quando eu me importo com política? O que importa é que o Padim Cisso pediu ajuda. E quando um homem de Deus pede ajuda, a gente atende. Simples assim. Os homens murmuraram em concordância. Corisco, outro cabra valente do bando, levantou. Capitão, como vamos fazer? Chega atirando ou espera a procissão começar? Lampião sentou numa pedra, tirou o chapéu e passou a mão no cabelo. Não vamos chegar atirando, Corisco. Vamos chegar rezando. O espanto foi geral. Até Maria Bonita ergueu as sobrancelhas. Como assim rezando? Perguntou Sabonete. É simples, explicou Lampião com aquele sorriso de quem já tinha tudo planejado. Vamos entrar na procissão como fiéis.
desarmados na aparência, mas com as armas escondidas. Vamos misturar com o povo, carregar as bandeiras, cantar os benditos. E quando esses cabras safados aparecerem para fazer a maldade deles, a surpresa vai ser deles, num nossá. Oxente, mas era plano arriscado. Os homens se entreolharam. Entrar numa procissão, no meio de centenas de pessoas, esperar os bandidos atacarem para só então reagir. Se errasse o timing, o povo todo corria perigo. E se o tiroteio começar no meio da multidão? Perguntou Volta Seca, o mais jovem do bando. O povo pode se machucar. Lampião olhou para o rapaz com seriedade. Por isso mesmo, cada tiro nosso tem que ser certeiro. Não pode errar. Cada bala tem nome e sobrenome. E mais, vamos avisar o padre Cícero do plano. Ele vai orientar o povo para, ao primeiro sinal de confusão, se jogar no chão e ficar quieto. Maria Bonita se aproximou de Lampião, tocou no braço dele. E depois que acabar, os soldados vão vir atrás de vocês. O governo não vai gostar que cangaceiro defendeu procissão. Lampião sorriu, aquele sorriso torto dele. Maria, o governo nunca gostou de mim mesmo, mas o povo vai lembrar. E no sertão, a memória do povo vale mais que papel de delegado. Prestem atenção nessa parte, meu povo, que é importante. Lampião então começou a distribuir as tarefas. Cada homem tinha uma função específica. Sabonete e Corisco ficariam nas laterais da procissão, vigiando as ruas. Volta Seca e Moita Brava se misturariam com os fiéis, carregando uma imagem de santo, mas com os rifles escondidos debaixo das capas. Zé Sereno e Meia-Noite subiriam nos telhados das casas para ter visão geral da praça. E Lampião ficaria bem na frente, ao lado do andor de Nossa Senhora, como se fosse um devoto comum. E eu? Perguntou Maria Bonita. Você fica com as outras mulheres do bando, cuidando dos cavalos e das munições extras. Se a coisa ficar feia, vocês são a nossa retaguarda. Maria não gostou muito, mas sabia que Lampião estava certo. Numa situação daquelas, cada peça tinha que estar no lugar certo. A noite foi longa. Os homens limparam as armas uma última vez. Lampião afiava a peixeira devagar. Cada passada na pedra soava como promessa de justiça. O fogo da fogueira dançava nos rostos sérios, iluminando olhos determinados. Não era só mais uma batalha. Era defender o sagrado. Quando o dia começou a clarear, Lampião se levantou. Olhou para o céu que começava a ficar rosa com o amanhecer. Vamos embora, disse ele. Juazeiro nos espera. E Nossa Senhora também. Os homens montaram nos cavalos. Maria Bonita abraçou Lampião antes dele partir. Volta, Virgulino. Volta inteiro. Ele beijou a testa dela. Volto. Mas antes, vou ensinar uma lição que esses cabras não vão esquecer nunca. E assim, meu povo, o bando de Lampião cavalgou rumo a Juazeiro do Norte. A poeira subia atrás dos cavalos como se fosse a própria nuvem que guia os justos. O sol nascia forte, mas o coração daqueles homens estava mais forte ainda. Eles sabiam que iam enfrentar o mal em sua forma mais pura, mas também sabiam que tinham do lado deles algo mais poderoso que qualquer arma: a fé. O sertão assistia em silêncio. Até os espinhos da caatinga pareciam se curvar em respeito. Porque quando homens valentes saem para defender o sagrado, até a terra seca reconhece a missão. Mas o que Lampião ainda não sabia era que Zé Diabo tinha um plano ainda mais terrível. Que não era só roubar e matar. Era algo que ia testar a coragem de Lampião de um jeito que ele nunca tinha sido testado antes. Quem conhece o sertão sabe que Juazeiro do Norte não era cidade comum. Era Terra Santa, lugar onde o povo vinha de léguas e léguas só para beijar a mão do padre Cícero e pedir bênção. As ruas de terra batida ficavam cheias de romeiros, cada um carregando sua cruz, sua promessa, sua esperança. E naquele dia da procissão de Nossa Senhora das Dores, a cidade parecia um formigueiro de fé. Lampião e seus homens chegaram ao amanhecer, quando o sino da igreja matriz começava a tocar chamando os fiéis.
Eles tinham deixado os cavalos numa fazenda amiga, fora da cidade, e entraram a pé, vestidos como romeiros comuns. Os rifles e pistolas escondidos debaixo das capas compridas, os chapéus de couro trocados por chapéus de palha simples. Quem olhasse de longe via só mais um grupo de sertanejos devotos. "Prestem atenção", sussurrou Lampião para os homens enquanto caminhavam pela rua principal. "Olho vivo em tudo. Qualquer movimento estranho, qualquer cabra armado que não pareça romeiro, vocês me avisam com um sinal." O sinal era simples: tirar o chapéu e coçar a cabeça. Coisa que não chamava a atenção, mas que o bando inteiro reconhecia. Sabonete caminhou até uma vendinha, fingindo comprar rapadura, mas na verdade estava observando a movimentação. Corisco se misturou com um grupo de beatas que rezavam o terço em voz alta. Volta Seca e Moita Brava foram direto para a igreja, ajoelhando nas escadarias como se fossem os mais devotos de todos os romeiros. E foi então que Lampião viu o padre Cícero. O velho padre estava na porta da matriz, de batina preta, benzendo os fiéis que passavam. O rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda brilhavam com aquela luz de quem nunca desistiu de acreditar no bem. Quando ele viu Lampião se aproximando, algo mudou no olhar dele. Não disse nada, mas fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que entrasse pela porta lateral da igreja. Lampião obedeceu. Passou pela multidão de fiéis, subiu os degraus gastos de tanto pé descalço e entrou na penumbra fresca da igreja. O cheiro de incenso e cera de vela encheu seus pulmões. Ele se benzeu, tirou o chapéu e caminhou até a sacristia, onde o padre Cícero o esperava. "Meu filho", disse o padre com voz cansada, mas cheia de gratidão, "que Deus te abençoe por teres vindo." Lampião se ajoelhou e beijou a mão do padre, como todo católico devoto fazia. "Padim, o senhor me chamou. Eu vim. Simples assim. Agora me diga, onde estão esses desgraçados que querem profanar a procissão?" O padre Cícero sentou numa cadeira velha de madeira, respirou fundo. "Virgulino, a situação é pior do que eu imaginava. Zé Diabo e seu bando estão hospedados na fazenda do Coronel Rufino, a 3 léguas daqui. Mas mandaram um recado ontem à noite. Vão atacar durante a procissão, na hora que a imagem de Nossa Senhora passar em frente ao coreto da praça. Querem fazer isso no momento mais sagrado, quando todo mundo estiver de joelhos rezando." Lampião apertou os punhos. A raiva subia como fogo na garganta. "Quantos homens o coronel tem na fazenda?" "Além dos 12 de Zé Diabo, o coronel tem uns 20 capangas armados. Mas eles não vão vir todos. Segundo meus informantes, só os 12 de Zé Diabo vão fazer o ataque. Os outros ficam na fazenda como proteção do coronel." "E a polícia?" perguntou Lampião. "Cadê os soldados?" O padre Cícero baixou a cabeça. O delegado é compadre do coronel Rufino. Ele mandou os soldados para outra cidade, inventando uma desculpa qualquer. Juazeiro está desprotegida. Foi tudo planejado, Virgulino. Eles querem destruir minha influência, acabar com a fé do povo. Se a procissão virar tragédia, o povo vai perder a esperança." Oxente, mas era a situação das brabas. Lampião ficou em silêncio por uns instantes, pensando. O padre Cícero o observava, esperando. Lá fora, o sino continuava tocando, chamando os fiéis. As vozes dos romeiros cantavam benditos antigos, pedindo proteção. "Padim", disse Lampião, erguendo os olhos. "O senhor confia em mim?" "Confio, meu filho. Por isso te chamei. Então me deixe fazer do meu jeito. Mas preciso que o senhor avise o povo. Quando começar qualquer confusão, todo mundo se joga no chão e fica quieto. Não corre, não grita, só se abaixa e reza. Pode fazer isso?" O padre Cícero assentiu. "Posso. Durante a procissão vou dar esse aviso. Vou dizer que, se houver qualquer problema, é para confiar em Deus e se proteger." Lampião se levantou, colocou o chapéu de volta. "Então tá combinado. E Padim, depois que tudo acabar, o senhor não me conhece. Não sabe que eu estava aqui para proteger o senhor e a igreja." O padre Cícero levantou também, colocou a mão no ombro de Lampião. "Meu filho, Deus conhece teu coração. E eu também.
Faça o que tem que ser feito. A justiça de Deus às vezes vem por caminhos tortos. Lampião saiu da sacristia e voltou para a rua. O sol já estava alto, queimando forte. A praça principal começava a encher de gente. Vendedores ambulantes ofereciam água, rapadura, imagens de santos. Crianças corriam entre as pernas dos adultos. Mulheres de preto, cumprindo promessas, caminhavam de joelhos até a igreja. E no meio de tudo isso, os homens de Lampião se espalhavam como sentinelas invisíveis. Sabonete se aproximou discretamente. Capitão, avistei 3 cabras estranhos perto do coreto. Tão armados, mas tentando esconder as armas debaixo de paletós velhos. São eles, disse Lampião. Tão fazendo reconhecimento do terreno. Anoitece, aparecem mais. Passa a informação para os outros. Ninguém tira os olhos desses 3. A tarde foi passando devagar, como se o próprio tempo tivesse medo do que ia acontecer. Os romeiros continuavam chegando, enchendo a cidade de orações e esperanças. As barraquinhas de comida vendiam carne de sol, feijão tropeiro, tapioca. O cheiro se misturava com o incenso que vinha da igreja. Parecia um dia normal de festa religiosa. Mas Lampião sabia que por baixo daquela paz o perigo rondava como cobra no mato. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e vermelho, Lampião viu mais homens chegando. Eram eles, Zé Diabo e seu bando, entrando na cidade em grupos pequenos para não chamar a atenção. Lampião os reconheceu pelo jeito de andar. Passos largos demais, olhares duros demais, mãos sempre perto da cintura, onde as armas estavam escondidas. Zé Diabo era um homem alto, magro, com cicatriz que cortava o rosto do olho até o queixo. Os olhos dele eram vazios, sem luz, como se a alma tivesse morrido há muito tempo. Ele passou por Lampião sem reconhecer, afinal, nunca tinham se encontrado antes. Mas Lampião gravou aquele rosto na memória. Era o rosto do mal. Meu Deus, sussurrou Volta Seca, que estava perto de Lampião. Esse homem tem cara de demônio. Pior que demônio, respondeu Lampião baixinho. Demônio pelo menos tem razão para ser ruim. Esse aí é ruim por prazer. A noite caiu como pano preto sobre Juazeiro. As lamparinas foram acesas. A igreja iluminou por dentro, as velas tremulando como orações de luz. E então, o sino tocou 3 vezes, grave e solene, anunciando o começo da procissão. O povo se reuniu. Centenas, talvez milhares de pessoas, cada uma carregando sua vela, seu terço, sua fé. O padre Cícero apareceu na porta da igreja, paramentado, segurando o crucifixo de prata. Atrás dele, 4 homens fortes carregavam o andor de Nossa Senhora das Dores, a imagem de madeira vestida de roxo, com 7 espadas cravadas no coração. Escutem, meus filhos, disse o padre Cícero, com voz que ecoou na praça inteira. Se durante a procissão houver qualquer perigo, qualquer sinal de problema, confiem em Deus, se joguem no chão, protejam as crianças e rezem. A oração é mais forte que qualquer arma. O povo murmurou em concordância, sem entender completamente, mas confiando na palavra do padre. E assim a procissão começou. As vozes se ergueram em cânticos antigos, benditos que os avós ensinavam para os netos. As velas brilhavam como 1000 estrelas na terra. O andor de Nossa Senhora balançava suave, seguindo pelas ruas de Juazeiro. E no meio daquela multidão de fé, 2 mundos se preparavam para colidir. O bem e o mal, a oração e a bala, a proteção e a profanação. Lampião caminhava logo atrás do andor, rezando baixinho, mas com os olhos varrendo cada sombra, cada movimento. Os homens dele estavam posicionados. A armadilha estava armada. Agora era só esperar o momento que o inferno ia se soltar. A procissão seguia devagar pelas ruas de Juazeiro como um rio de luz e fé. As vozes dos romeiros subiam para o céu estrelado, cantando benditos que faziam até os mais duros se arrepiar.
O andor de Nossa Senhora das Dores balançava suave nos ombros dos carregadores. A imagem santa olhando para baixo, com aquela expressão de dor e compaixão que tocava o coração de qualquer cristão. Lampião caminhava 3 passos atrás do andor, os olhos atentos, a mão direita escondida debaixo da capa, segurando o cabo da pistola. Ele conhecia o plano de Zé Diabo. Atacariam quando a procissão chegasse em frente ao coreto da praça, onde o espaço era mais aberto e a confusão seria maior. Ali, no momento que o padre Cícero erguesse o crucifixo para benzer o povo, os bandidos agiriam. Sabonete estava na lateral esquerda da procissão, misturado com os fiéis, mas seus olhos não perdiam nenhum movimento. Corisco do lado direito, fingindo rezar, mas observando cada sombra entre as casas. Volta Seca e Moita Brava estavam mais atrás, protegendo a retaguarda. E lá em cima, nos telhados, Zé Sereno e Meia-Noite estavam deitados, rifles prontos, esperando o sinal. A multidão virou a esquina da rua principal. À frente, a praça se abria como um campo de batalha esperando seus soldados. O coreto estava iluminado por tochas que tremiam ao vento. E foi então que Lampião viu. Zé Diabo e seus homens estavam espalhados ao redor da praça, 4 de cada lado, e os outros 4 escondidos entre as barraquinhas vazias dos vendedores. Eles achavam que ninguém tinha percebido, mas Lampião conhecia o jeito de homem armado, a postura, o olhar, a mão sempre perto da cintura. Não tinha como esconder. O tempo pareceu ficar mais devagar. Cada passo da procissão ecoava como tambor de guerra. As velas tremulavam. O vento soprava, trazendo cheiro de pólvora, ou seria pressentimento? A procissão entrou na praça. O padre Cícero ergueu o crucifixo. O povo se ajoelhou. O silêncio caiu como manto sobre a multidão. Só as orações sussurradas. Só o barulho das contas do terço deslizando entre dedos nervosos. E então, Zé Diabo fez o sinal. Um grito rasgou a noite como faca. 3 homens surgiram das sombras com rifles erguidos. "Ninguém se mexe!" berrou Zé Diabo, avançando em direção ao andor. "Esse ouro todo aí vai ser nosso, e essa imagem santa vai queimar." O pavor explodiu. Mulheres gritaram, crianças choraram, homens tentaram proteger as famílias. Mas o padre Cícero, com a voz firme que vinha da fé, gritou: "Abaixem, todos no chão, confiem em Deus." E o povo obedeceu. Como onda que recua, a multidão inteira se jogou no chão, cobrindo a cabeça, protegendo os pequenos. Em segundos, a praça virou um mar de gente deitada, deixando só os bandidos de pé e Lampião. Zé Diabo parou, olhou ao redor, confuso. Cadê o pânico? Cadê a correria que ele esperava? E foi então que viu Lampião, ainda de pé, a poucos metros do andor de Nossa Senhora. "Quem é você?" rosnou Zé Diabo, apontando o rifle. Lampião tirou o chapéu de palha devagar, revelando o rosto marcado pelo sol e pelas batalhas. Um sorriso frio se desenhou nos lábios dele. "Eu sou só um romeiro, o que não gosta de ver profanação." O reconhecimento atravessou os olhos de Zé Diabo como raio. Lampião, o rei do cangaço, ali, na frente dele. "Lampião!" gritou um dos bandidos. "É o Lampião!" A confusão explodiu dos 2 lados. Os bandidos tentaram reagir, mas já era tarde. Sabonete e Corisco puxaram as armas de debaixo das capas. Volta Seca e Moita Brava se levantaram do meio do povo. E dos telhados, Zé Sereno e Meia-Noite abriram fogo certeiro. O primeiro tiro de Lampião acertou o rifle de Zé Diabo, arrancando a arma das mãos dele. O segundo acertou a perna de um bandido que tentava avançar para o andor. O terceiro foi direto no peito de um desgraçado que tinha apontado a arma para uma criança. "Aqui não tem perdão", disse Lampião, frio como gelo. O tiroteio durou menos de 3 minutos, mas pareceu uma eternidade. Os bandidos, pegos de surpresa, tentaram se reagrupar. Mas os homens de Lampião eram rápidos demais, precisos demais. Cada bala tinha endereço certo, cada tiro era uma sentença. Zé Diabo, ferido na perna e desarmado, tentou correr.
Arrastou-se entre as barraquinhas, deixando rastro de sangue, mas Lampião o seguiu com a calma de quem sabe que a presa não tem para onde ir. O povo continuava no chão, rezando, como o padre Cícero tinha mandado. As crianças choravam baixinho, mas estavam seguras. Lampião encurralou Zé Diabo contra a parede da igreja. O homem estava ofegante, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Cê não pode me matar, gaguejou Zé Diabo. Eu tenho proteção do coronel Rufino. Ele vai o quê? Cortou Lampião, colocando o cano da pistola na testa do bandido. Vim me caçar? Que venha, mas primeiro cê vai pagar pelo que tentou fazer aqui. Eu só estava seguindo ordens. E eu tô seguindo a minha consciência. E ela diz que quem profana o sagrado não merece respirar o mesmo ar que o povo de Deus. Zé Diabo caiu de joelhos, as mãos trêmulas erguidas. Perdão, pelo amor de Deus, perdão. Lampião olhou para cima, para a imagem de Nossa Senhora das Dores, que ainda estava no andor, intacta, protegida. As 7 espadas no coração da Virgem pareciam brilhar mais forte na luz das tochas. Não sou eu que tenho que te perdoar, disse Lampião. É ela, e acho que ela já deu a resposta. O tiro ecoou na praça. Seco, definitivo, final. Zé Diabo caiu sem vida, os olhos vazios, agora vazios para sempre. Lampião guardou a arma, respirou fundo. Ao redor da praça, os outros bandidos estavam todos caídos. Alguns mortos, outros feridos e desarmados, vigiados pelos homens do bando. Nenhum tinha escapado. O silêncio voltou, pesado, denso, mas diferente. Não era mais o silêncio do medo, era o silêncio do respeito. Lampião se virou para a multidão ainda deitada no chão. Podem levantar, disse ele com voz firme, mas sem agressividade. O perigo passou. A procissão pode continuar. Devagar, como se tivesse medo que fosse mentira, o povo começou a se levantar. Primeiro os homens, depois as mulheres, por último as crianças. Os olhos de todos buscavam entender o que tinha acontecido. E quando viram Lampião, ainda parado ali, de arma na mão, mas sem ameaçar ninguém, o murmúrio começou. Foi Lampião. Lampião salvou a procissão. Ele protegeu Nossa Senhora. Deus enviou um cangaceiro para defender a fé. O padre Cícero se aproximou devagar, ainda segurando o crucifixo. Os olhos do velho padre estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de medo, eram de gratidão. Meu filho, disse o padre baixinho, para que só Lampião ouvisse. Que Deus te abençoe. Fizeste o que tinha que ser feito. Lampião se ajoelhou, beijou a mão do padre. Padim, agora a procissão é do Senhor. Eu já fiz minha parte. E fizeste bem. Agora vai, antes que alguém queira cobrar. Lampião assentiu. Fez um sinal discreto para os homens do bando. Um a um. Eles se afastaram da multidão, voltando para as sombras de onde tinham vindo, como fantasmas da justiça desaparecendo na noite. Mas antes de sumir completamente, Lampião olhou mais uma vez para o andor de Nossa Senhora. A imagem continuava ali, serena, intocada, as velas ao redor dela brilhando mais forte que nunca. Obrigado, mãe, sussurrou ele, por me deixar ser instrumento da sua justiça, e desapareceu na escuridão. A procissão recomeçou. O povo, ainda trêmulo mas aliviado, voltou a cantar os benditos. As vozes, mais fortes agora, mais cheias de gratidão, encheram a noite de Juazeiro. O padre Cícero ergueu o crucifixo de novo, e dessa vez a bênção era para todos, para os vivos, para os mortos e para os justiceiros que o sertão enviava quando a lei falhava. Enquanto o andor de Nossa Senhora das Dores seguia pelas ruas, protegido agora pelo respeito que só a coragem verdadeira conquista, uma certeza ficou no coração de cada pessoa ali. Naquela noite, o céu e a terra tinham trabalhado junto. A madrugada ainda não tinha clareado quando Lampião e seu bando se reuniram na fazenda onde tinham deixado os cavalos. Maria Bonita esperava ansiosa, caminhando de um lado para o outro, o coração apertado. Quando viu Virgulino surgindo na escuridão, correu e se jogou nos braços dele.
Graças a Deus, sussurrou ela, sentindo o coração dele batendo forte contra o peito. Graças a Deus que voltou. Voltei, Maria. E a missão está cumprida. A procissão seguiu em paz, o povo está seguro e os bandidos... Bem, os bandidos nunca mais vão profanar nada. Os homens do bando desmontaram, cansados, mas satisfeitos. Nenhum ferido grave, só alguns arranhões e o susto da batalha. Sabonete acendeu uma fogueira pequena e todos se sentaram ao redor, bebendo café forte que Maria Bonita tinha preparado. Capitão, disse Corisco, ainda com a adrenalina correndo nas veias. Foi a coisa mais estranha que já fiz. Defender procissão, proteger padre, rezar e atirar ao mesmo tempo. Mas me senti, me senti certo pela primeira vez em muito tempo. Lampião tomou um gole do café amargo, olhou para o fogo. É porque era justo, Corisco. A gente não estava lutando por vingança pessoal, não estava roubando ninguém. A gente estava defendendo o que é sagrado. E isso tem peso diferente na alma. Volta seca. O mais jovem se aproximou. E agora, capitão? O coronel Rufino vai ficar sabendo que fomos nós. Ele vai mandar a gente atrás. Lampião sorriu, aquele sorriso que misturava cansaço e determinação. Que mande, mas antes dele vir atrás de nós, eu vou até ele. O silêncio caiu sobre o grupo. Maria Bonita ergueu os olhos preocupada. Virgulino, você está pensando em atacar a fazenda do coronel? Não estou pensando, Maria. Já decidi. Aquele coronel foi quem financiou tudo. Deu abrigo, munição e proteção para os bandidos. Se eu deixar ele solto, ele vai arrumar outros desgraçados para continuar fazendo maldade. A raiz do mal tem que ser arrancada. Meia-noite, que tinha ficado calado até então, falou. A fazenda dele tem 20 capangas armados. É fortaleza, capitão. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil, respondeu Lampião. Mas quando a causa é justa, Deus abre o caminho. E olha, a gente tem uma vantagem. O coronel não sabe que foi a gente. Ele deve estar esperando notícia dos bandidos dele, achando que a procissão foi destruída. A surpresa vai ser nossa. Prestem atenção nessa parte, meu povo, que é de arrepiar. Lampião então traçou o plano. Iam cavalgar até a fazenda do coronel Rufino ao amanhecer, quando os capangas ainda estivessem cochilando depois de uma noite de bebida, porque Coronel Rico sempre celebrava antes da vitória. Iam entrar pela cerca dos fundos, onde o gado ficava, e avançar até a Casa Grande. O objetivo não era matar todo mundo, mas sim capturar o coronel e fazer justiça. Maria Bonita não gostou, mas sabia que não adiantava discutir. Quando o Virgulino decidia uma coisa, era porque tinha pensado bem. Ela apenas disse, então eu vou junto. Maria, não adianta, Virgulino. Onde você vai, eu vou. Sempre foi assim. Lampião olhou para ela, aqueles olhos que tinham visto tanta guerra, tanto sangue, mas que ainda brilhavam com amor verdadeiro quando pousavam em Maria Bonita. Tá bom, mas fica na retaguarda, protegendo nossa saída. Ela assentiu. Sabia que era o máximo que ia conseguir. Quando o sol começou a pintar o céu de rosa, o bando já estava montado e pronto. Cavalgaram 3 léguas pela Caatinga, passando por serras pedregosas e vales secos. O silêncio da madrugada era quebrado só pelo som dos cascos dos cavalos e pelo canto distante de algum pássaro acordando. A fazenda do coronel Rufino apareceu no horizonte. Casa grande branca, cercada por currais e depósitos. Fumaça subia da cozinha, sinal que os trabalhadores já estavam acordados. Mas os capangas, esses ainda deviam estar roncando. Lampião dividiu o grupo. Metade ia pela esquerda, metade pela direita. Maria Bonita e 2 outras mulheres do bando ficariam com os cavalos, prontas para cobrir a retirada se fosse necessário. O sinal para atacar seria o canto do sabiá, imitado por Lampião, que era mestre nisso. Os homens se aproximaram silenciosos, como cobras no mato. Passaram pela cerca, cortaram o arame sem fazer barulho, avançaram entre as árvores. Lampião chegou até a janela da Casa Grande, olhou para dentro. Lá estava o coronel Rufino, sentado numa cadeira de balanço, fumando charuto, lendo jornal velho.
sozinho na sala, confiante que nada de ruim ia acontecer na própria casa. Lampião deu o sinal. O canto do sabiá ecoou suave. E então, como enxame de abelhas, os cangaceiros invadiram a fazenda. Os capangas que estavam dormindo acordaram com rifles apontados para suas cabeças. Os que tentaram reagir foram desarmados antes mesmo de pegar na arma. Em menos de 5 minutos, toda a fazenda estava sob controle de Lampião. O coronel Rufino levantou da cadeira, o charuto caindo da boca, os olhos arregalados de terror. Quem é você? Lampião entrou na sala, tirou o chapéu, fez uma reverência irônica. Sou Virgulino Ferreira, o Lampião, e vim cobrar uma dívida. Eu não te devo nada. Deve sim. Deve ao povo de Juazeiro, deve ao padre Cícero, deve a Nossa Senhora das Dores. O senhor financiou bandidos para profanar uma procissão. Achou que ia ficar impune? O coronel tentou recuar, mas Sabonete e Corisco o seguraram pelos braços. Eu tenho dinheiro, gritou o coronel. Posso pagar? Quanto você quer? 10 contos de réis? 20? Eu pago. Lampião se aproximou, olhou nos olhos do homem. Não quero seu dinheiro sujo, quero justiça. Mas eu não fiz nada. Foram os bandidos. Bandidos que o senhor abrigou, armou e mandou. O senhor é tão culpado quanto eles. Mas até porque usou a maldade alheia para atingir seus objetivos políticos. O coronel caiu de joelhos, as mãos trêmulas erguidas. Perdão, eu imploro. Tenho família, tenho filhos. E o povo de Juazeiro também tem. As mães que iam levar os filhos na procissão, os velhos que só queriam rezar em paz. O senhor pensou neles? Não pensou. Só pensou no seu ódio pelo padre Cícero, na sua ganância por poder. Lampião se virou para o bando. Amarrem ele, vamos levar para o meio da praça de Juazeiro. Vai responder pelos crimes dele na frente de quem ele tentou prejudicar. Os homens amarraram o coronel. Colocaram ele num cavalo, as mãos atadas, a cabeça baixa de vergonha. Os capangas da fazenda foram desarmados e trancados num celeiro. Iam ser soltos depois, mas sem munição e sem cavalos. E assim, o bando de Lampião cavalgou de volta para Juazeiro, levando o coronel Rufino como prisioneiro. O sol já estava alto quando chegaram na cidade. O povo, ainda comentando os eventos da noite anterior, viu a cena e se ajuntou na praça. Lampião desmontou, puxou o coronel para frente da multidão. Este homem, gritou Lampião para que todos ouvissem, foi quem mandou os bandidos atacarem a procissão. Foi ele quem financiou a profanação e agora vai responder por isso. O murmúrio da multidão virou grito de raiva. O povo avançou, mas Lampião ergueu a mão. Calma, a justiça vai ser feita, mas do jeito certo. Onde está o padre Cícero? O velho padre apareceu, caminhando devagar, apoiado numa bengala. Olhou para o coronel, depois para Lampião. Meu filho, o que pretendes fazer? Padim, vou devolver esse homem para o povo. Que o povo decida o que fazer com ele. Mas antes, ele vai devolver tudo que roubou das ofertas da igreja nos últimos anos. Cada vintém, o coronel Rufino, vendo que não tinha saída, confessou tudo. Onde estava o dinheiro escondido, quanto tinha roubado, quantas famílias tinha prejudicado. E Lampião, com a ajuda do povo, recuperou tudo e devolveu para a igreja. Quanto ao coronel, bem, o povo de Juazeiro tem sua própria forma de justiça. Não foi violenta, mas foi eficaz. O homem perdeu tudo, as terras, o respeito, o poder. Foi expulso da região e nunca mais ninguém ouviu falar dele. E Lampião, sua missão cumprida, preparou o bando para partir. O sol do meio-dia queimava forte quando Lampião e seu bando se preparavam para deixar Juazeiro do Norte. Os cavalos já estavam selados, as cartucheiras reabastecidas, as cantinas cheias de água fresca. Maria Bonita ajeitava as bolsas de mantimentos que o povo tinha dado de presente. Rapadura, carne seca, farinha, tudo oferecido com gratidão por mãos calejadas e corações agradecidos.
A praça principal estava cheia de gente, romeiros que tinham vindo de longe, moradores da cidade, trabalhadores do campo. Todos queriam ver, todos queriam agradecer. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, apontando para os cangaceiros como se fossem heróis de história antiga. E talvez fossem mesmo. O padre Cícero saiu da igreja matriz, caminhando devagar, apoiado na bengala. O rosto marcado pelo tempo brilhava com uma paz que só quem cumpre missão sagrada conhece. Quando ele se aproximou de Lampião, o silêncio caiu sobre a multidão, como manto de respeito. "Meu filho", disse o padre, a voz fraca, mas cheia de emoção, "como posso te agradecer? Salvaste a fé do nosso povo, protegeste a casa de Deus, devolveste a dignidade a esta terra." Lampião se ajoelhou na frente do velho padre, tirou o chapéu de couro, baixou a cabeça. "Padim, não precisa agradecer. Fiz o que qualquer católico devoto faria. A Senhora das Dores é mãe de todos nós. Quem mexe com ela, mexe comigo." O padre Cícero colocou a mão trêmula sobre a cabeça de Lampião, fechou os olhos e começou a rezar. As palavras saíam em latim antigo, bênção que atravessava séculos, que carregava o peso de toda a fé cristã. E então, em português, para que todos ouvissem: "Que Deus Nosso Senhor te proteja em todos os caminhos, que Nossa Senhora das Dores cubra teu peito com seu manto sagrado, que os anjos guerreiros caminhem ao teu lado, e que, no dia do juízo final, tuas ações de hoje pesem mais que teus pecados de ontem." Lampião sentiu algo diferente naquele momento. Não era só a bênção de um padre, era o reconhecimento de que, pelo menos uma vez na vida, ele tinha sido instrumento do bem puro. Lágrimas teimosas tentaram subir, mas ele engoliu seco, respirou fundo. "Obrigado, Padim. Suas palavras vão me acompanhar até o fim." Maria Bonita se aproximou também, ajoelhou ao lado de Virgulino. O padre benzeu ela também, tocou sua cabeça com carinho de avô. "Maria, cuida bem deste homem. Ele tem alma boa, mesmo que o mundo não veja assim." "Cuido, padre. Sempre cuidei. Sempre vou cuidar." Os outros cangaceiros também se aproximaram, um por um. Sabonete, Corisco, Volta Seca, Moita Brava, Zé Sereno, Meia-Noite. Cada um recebeu a bênção. Cada um sentiu o peso sagrado daquele momento. Homens acostumados com a dureza do sertão, com a violência da sobrevivência, de joelhos diante de um velho padre que representava tudo que era bom no mundo. Quando a bênção terminou, o povo começou a se aproximar. Mulheres traziam terços para Lampião benzer, como se ele fosse santo, coisa que ele mesmo achava engraçado e constrangedor. Homens apertavam sua mão com força, os olhos brilhando de respeito. Crianças olhavam com admiração, como se olhassem para a lenda viva. "Lampião não morre", sussurrou um menino para a mãe. "Lampião vira lenda." E a mãe, com lágrimas nos olhos, assentiu. Mas prestem atenção no que vou contar agora, que é importante. Um velho cego, guiado pelo neto pequeno, se aproximou de Lampião. O homem estendia as mãos trêmulas, procurando no ar. "Capitão Lampião? É o senhor?" "Sou eu, velho. O que precisa?" "Só queria tocar no homem que salvou minha neta. Ela estava na procissão ontem com a mãe. Se não fosse o senhor, Deus lhe pague, capitão. Deus lhe pague." Lampião segurou as mãos do velho, sentiu os dedos calejados de tanto trabalho, as palmas ásperas de uma vida inteira de luta. "Fica em paz, velho. Sua neta está segura. E enquanto eu estiver vivo, ninguém vai fazer mal ao povo de bem." O velho cego chorou, beijou as mãos de Lampião como se fossem relíquias santas. E num momento daqueles, meu povo, até o mais duro dos cangaceiros sente o coração apertar. Lampião se virou para o bando, fez o sinal. Era hora de partir. Já tinham ficado tempo demais. A polícia de outras cidades ia receber notícia, ia vir investigar. E embora o povo de Juazeiro nunca fosse entregar Lampião, ele não queria trazer mais problema para aquela gente boa. Montaram nos cavalos. Maria Bonita ajeitou a saia, acomodou-se na sela com a elegância que só ela tinha. Os homens checaram as armas uma última vez, mais por hábito que por necessidade.
O padre Cícero ergueu o crucifixo uma última vez, fazendo o sinal da cruz no ar, benzendo a jornada que começava. Vão em paz, meus filhos. E lembrem-se, Deus conhece cada coração, cada intenção, cada ato de coragem. No final, só isso importa. Lampião inclinou a cabeça em sinal de respeito, girou o cavalo e começou a cavalgar rumo à saída da cidade. O bando o seguiu, as esporas tilintando, os gibões de couro brilhando sob o sol impiedoso do sertão. O povo ficou parado na praça, acenando, muitos chorando, todos sabendo que tinham presenciado algo que ia virar história contada de geração em geração. A história do dia que Lampião, o rei do cangaço, o homem mais temido do Nordeste, salvou uma procissão e defendeu a fé do povo. Quando os cavaleiros sumiram na poeira da estrada, virando apenas silhuetas contra o horizonte ardente, uma velha beata murmurou: "Não foi homem que veio aqui ontem, foi anjo com peixeira", e talvez ela tivesse razão. Porque no sertão, meu povo, justiça vem de muitas formas. Às vezes vem da lei, às vezes vem do povo e às vezes vem montada num cavalo, usando chapéu de couro e carregando rifle, mas com o coração do tamanho do próprio sertão. A Caatinga engoliu o bando de Lampião como sempre fazia. As pegadas dos cavalos logo foram apagadas pelo vento, mas a memória do que aconteceu naqueles 2 dias ficou gravada para sempre em Juazeiro do Norte. E até hoje, quando alguém pergunta se Lampião era bandido ou herói, o povo de lá responde com sabedoria simples: depende de que lado você estava. Lampião não morria, virava lenda.